Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre normatização ou normas, como você prefere chamar. O que nós devemos considerar? Bom, o ano passado eu tive a oportunidade de ir num seminário, num simpósio, e um dos palestrantes reverberou. Um dos grandes problemas, ou a vida do autor que envia para a revista, é receber negativas. Pois bem, isso não deixa de ser 100% verdade. O número de ressalvas, o número de reprovações que são impostos aos artigos são muitos, não só na revista Núcleo do Conhecimento, mas em todas as revistas científicas. E por que acontece isso? Grande parte dessas ressalvas estão ligadas às normas. E o que a gente precisa saber a respeito das normas? Bom, você tem que pensar que essas normas elas não vieram por um acaso, elas têm um porquê de existência. Antigamente, como que era feita a comunicação científica? A gente pode ver lá nas cartas de Aristóteles, Platão, era mais ou menos por cartas mesmo. Até mesmo nos escritos que Jung troca com Freud, são considerações e descobertas e ponderações que são feitos quase de forma informal. E o que acontece com isso? O que acontece é que muitas informações que seriam necessárias para complementar teorias, para complementar estudos ou até para compreensão da descoberta ou da tese ali defendida, acabam sendo perdidas. Então, adotou-se, faz muito tempo, várias medidas normáticas, de normatizações, ou seja, aquelas normas que devem seguir desde o conteúdo até a parte gráfica de como são apresentados os estudos científicos. Quais são, hoje, os maiores motivos de reprovações dessas normas? Eu vou vir com vocês e a gente vai falar um pouco disso, ok? Então vamos lá. Eu coloquei aqui, com relação às normas, não só na revista Núcleo do Conhecimento, mas nas outras revistas científicas também. O que você tem que reparar? O resumo. Como a revista está pedindo o resumo? Por quê? Existe uma tendência de alguns artigos científicos que no próprio resumo esteja o background dos autores. Ou seja, quais são as experiências ou o que levou o estudo a desenvolver. Não são todas, mas a revista que pede esse resumo, esse tipo de formato, esse tipo de informação, deve ser obedecida. Outra coisa, como esse resumo, você vai colocar na questão de sistematizar esse resumo. É um parágrafo apresentando o artigo ou é um resumo sistematizado com pequeno contexto, com objetivos, com a metodologia usada, com as conclusões? Ultimamente, não só na Núcleo do Conhecimento, como nas outras revistas, eu tenho percebido que essa forma de resumo sistematizado é a mais solicitada pelo corpo ali docente que está avaliando os artigos. As palavras-chave, como essas palavras-chave devem ser? Tem revista que pede que você vá até um local e tire desse local as palavras-chave que devem ser consideradas. Por quê? Porque geralmente essas palavras-chave servem para critério de busca. Lembra quando a gente está fazendo a busca sistematizada? A gente digita lá, transdisciplinar. Como que o programador, como que a pessoa que vai estar colocando, ou até a inteligência artificial, ela busca esse seu artigo? Ela vai buscar através das palavras-chave. Então, tem revistas que pedem para você ir até um local e tirar as palavras-chave dentro dessa lista. Tem outras revistas que não. A Núcleo ainda não pede para você tirar dentro de um banco de dados essas palavras-chave. Porém, essas palavras-chave devem ser separadas com ponto. Então, por exemplo, transdisciplinar, ponto. Métodos de avaliação, ponto. E aí você vai construindo. São essas as palavras-chave. Geralmente, essas palavras-chave são de 3 a 5 palavras, tá ok? Vamos lá. Modo de citar. As revistas, elas podem adotar uma norma, como, por exemplo, a ABNT resolução tal, Vancouver resolução tal.
APA resolução tal. Então, você tem que ver se a revista que você está submetendo adota uma destas normas ou se ela tem uma norma própria. A revista Núcleo do Conhecimento costuma ter normatizações próprias, no sentido de que essas normatizações elas modificam de acordo com os interesses ou as requisições dos indexadores. Por quê? Porque o nosso objetivo, como revista altamente tecnológica, é que o seu artigo ele chegue na mão do leitor, que ele chegue na mão do estudioso, que ele possa servir como base. Então, a gente precisa todo o tempo estar atento para o que a tecnologia, o padrão de linguagem tecnológica está nos solicitando. Por isso, na revista, a gente tem lá quais são as normas que devem ser adotadas, tá ok? No entanto, todas as revistas costumam ter essa indicação aos autores. Quantidade de palavras e caracteres. Isso aqui é muito importante, porque na maioria das revistas tem lá artigo original, até tantos caracteres, artigos de revisão, até tantos caracteres. Isso significa que não dá para você pegar um artigo e simplesmente resolver mandar para uma revista. Eu aconselho que quando você já escreveu um artigo, você já tem em mente as revistas que você vai enviar e as revistas que aceitam no formato que você está pensando. Inclusive, eu coloquei aqui embaixo o formato de artigos. Por quê? Porque tem revistas que não aceitam artigos de revisão ou artigos de revisão bibliométrica ou não aceitam manuais. Tem vários tipos de artigos e as revistas costumam indicar quais os tipos que ela recebe e dentre esses tipos, quais as quantidades de caracteres de cada um deles. Então, é extremamente importante, porque você enviou um artigo, ele não veio com aquela quantidade de caracteres, o que vai acontecer? Ele automaticamente vai voltar com reprova, tá ok? Data de envio e periodicidade. Isso é muito importante, que você analise a periodicidade de sua revista. O que é periodicidade, professora? Periodicidade, ela é aquele período, como o próprio nome já diz, que a revista ela é fechada. Tem revistas que saem 2 vezes por ano, ou seja, 2 vezes por ano o editor-chefe faz lá, compila os artigos, faz no formato da revista e publica. Geralmente elas colocam, olha, 2 vezes por ano, ou 3 vezes por ano, ou 4 vezes por ano, são aceitos tantos, são publicados tantos. E aí você consegue ver nas edições anteriores qual é a média de artigos por publicação. A revista Núcleo do Conhecimento, ela possui um alto número de publicação e ela é uma publicação contínua. Embora nós fechemos as edições mensalmente, na medida que os artigos vão sendo aprovados, eles já sobem. É a tendência mundial das revistas que se preparam tecnologicamente para atuarem ali online de uma grande forma. Porém, aqui no Brasil, ainda é muito grande o número de revistas que fecham edições. Então, se você tem pressa, se você tem um prazo, se você está pensando numa revista específica, veja como ela funciona na questão de periodicidade. E não só a periodicidade de saída, porque não significa que você mandou um artigo e ele vai ser publicado. Você tem que levar em consideração que esse tempo de retorno entre a primeira avaliação, segunda avaliação, o retorno para você atender as ressalvas, o tempo de retorno tanto por parte do avaliador, quanto por sua parte, quanto tempo você tem para fazer as ressalvas e encaminhar de volta esse material. Esses critérios são muito importantes você analisar, por quê? Porque eles vão ser primordiais ou essenciais para que haja ou não sua publicação. Isso leva um tempo, é necessário você estar bem atento com relação a esse tempo. Nunca deixe para cima da hora, tá ok? E vamos lá. Por fim, área de interesse da revista. Eu publico muitos artigos e eu costumo ver o quê? A revista está com interesse em assuntos que tratem a temática X. Então, você tem que reparar se isso acontece, se isso vai estar influenciando no seu direcionamento para a revista, tá ok? Eu espero ter ajudado. Um grande abraço e até a próxima!